Boa tarde, boa noite, Docina, aos ouvintes. Sim, essa questão toda entra ano e sai ano e continua sempre a mesma questão, né, da acessibilidade. E se a gente parar para pensar, Dalcida, todos os ouvintes aqui colocarem um pouquinho, parar um pouquinho para refletir, a gente vai ver que a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, né? A gente tem idosos, a gente tem crianças, a gente tem até mesmo os animaizinhos, né? Que precisam de uma rampa. E sempre as questões, quando se fala em acessibilidade física, arquitetônica, é colocada para nós, pessoas com deficiência. Sim, nós usamos, mas toda a população pode usar, né? Facilita para todos e todas as pessoas. Qual é a E maior dificuldade que hoje uma pessoa com deficiência visual, um cego, encontra em Cachoeira do Sul? Aí depois a gente vai partir, porque a mesma dificuldade que vocês têm é a mesma dificuldade que as pessoas mais idosas têm para transitar em Cachoeira. os obstáculos da oficina, obstáculos, placas, panfletários, mesas, cadeiras em cima de piso tátil, por exemplo, e dentro de tantas outras questões, né, que falta um pouco de empatia do comércio, um pouco de empatia das próprias pessoas que muitas vezes estão vendo que a gente está caminhando com a bengala sozinha e muitas vezes as pessoas não saem da frente porque estão ou mexendo no celular ou estão conversando e outras questões também, né? Mas os prédios públicos também não ajudam, né? Não, em Cachoeira do Sul não existe o mínimo de acessibilidade, digamos, né, por passagem que não há. Dentro de vários espaços do setor público não há sequer uma acessibilidade física, arquitetônica, comunicacional e tantas outras questões de acessibilidade que a gente preza, que a gente luta tanto para ter e não é respeitada, sendo que as pessoas têm a questão de que não é um favor, mas sim uma obrigação, né, perante o poder público, porque está respaldado dentro da Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146, de que sim, ali existe todos os artigos, quem não conhece, quiser dar uma pesquisada, que tem no Google, é só pesquisar por LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146, que lá vai ter todos os artigos voltados às questões para as pessoas com deficiência, né? Pois é, mas o que é? Falta empatia, falta, por exemplo, o próprio Ministério Público entrar nessa briga junto, falta fazer com que a lei seja cumprida. Quem fiscaliza? Porque me parece que o problema não é nem a lei, é quem fiscaliza essa lei. Exato. O Código de Posturas, há umas 3 semanas atrás, eu entrei em contato até com o secretário, o André Bestou, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, juntamente com a Lívia também, solicitando a questão da atualização do regimento, do regulamento do Código de Posturas. Porque existem estabelecimentos, por exemplo, que já levaram 10 notificações. Só que dessas notificações nada resolveu, nada mudou, né? Então a gente precisa sim atualizar esse regulamento, essa questão da lei do Código de Posturas no município para que sim que haja uma notificação, um número de notificação, que sejam, sei lá, 3 e na quarta se multe, né? Seja multada, e essa questão de multa seja revertida para o fundo da pessoa com deficiência, né? Porque eu acho que só quando pega no bolso as pessoas vão começar a aprender um pouco e ter um pouco de empatia, né? Na verdade, a palavra certa é exatamente essa, né? Empatia. Uhum. Porque assim, ó, a gente já está cansada, porque, por exemplo, assim, ó, pessoas com deficiência visual, elas têm total autonomia e independência para andar sozinha dentro do município, né? Depois que passa por orientação e mobilidade, que é aulas para andar com a bengala, para a gente estar identificando lugares, enfim. E aí, essa autonomia a gente tem, só que basta com que as pessoas também, né, consigam ter um pouquinho de empatia.
Alô? Sim, eu, por exemplo, graças a Deus, eu moro sozinha, vivo sozinha, faço as minhas coisas todas sozinhas, desde comida eu faço. E sou uma pessoa cega há 14 anos, né? Que fez agora dia 20 de novembro. Fez 14 anos que eu tô cega, eu perdi os meus 26 anos de idade. Então, assim, tudo é possível. Nós, a gente tem toda a autonomia, assim, de viver sozinha, estudar, morar, tudo. Só que desde que as pessoas também consigam se ter empatia, né? Se colocar no lugar da gente. E aí o 2026 está chegando e aí entra ano e sai ano e tudo continua a mesma coisa. E isso a gente precisa mudar dentro de Cachoeira. Mas foi feita uma ação onde as pessoas que enxergam perfeitamente foram vendadas e tiveram que andar aí pelas ruas da cidade numa dinâmica para buscar essa empatia e descobrir o quanto é difícil, mas parece que na prática nada ficou, não adiantou coisa nenhuma. Não. Sempre, todo ano, praticamente a gente faz, enquanto conselho, enquanto associação, né, das pessoas com deficiência, a gente faz, sim, atividades de dinâmicas do projeto Sentindo na Pele, que é o projeto, né, na qual eu idealizei e a gente coloca em prática. Só que a gestão participou até esse ano, da Semana da Pessoa com Deficiência, a gente teve uma atividade na Feira Livre Municipal, aonde, né, teve bastante pessoas até que foram participantes da gestão, inclusive o prefeito, né? Só que assim, essa fiscalização, ela tem que partir da pessoa que é o fiscal que tem que estar fiscalizando, porque começa lá na Avenida Brasil e vem vindo, né? E não se tem essa fiscalização. Eu faço esse servicinho de formiguinha, que eu vou em estabelecimento por estabelecimento quando eu vejo obstáculos, quando eu percebo obstáculos no piso tátil. E aí, muitas vezes, o próprio estabelecimento diz que foi a própria prefeitura, a própria secretaria que autorizou. Por exemplo, aqueles gazebos, aqueles bonecos, tipo o bonecão do poço, que eu não sei o nome, e tantas outras coisas que é autorizado colocar. Só que eu acho que, não sei qual é o diálogo que eles mantêm, que simplesmente está ali. O obstáculo é a gente que tem que bater, a gente que corre o risco até de se machucar, e feio, muitas vezes. E as pessoas não se colocam, muitas vezes, no lugar da gente. O próprio comerciante não se coloca no lugar da gente, né? Porque eles acham que estão na razão. E aí, o que a gente vai falar? Às vezes, no número, a minoria querendo, sabe? Mas tem que existir um respeito, tem que existir uma empatia, só que não está havendo. Lógico que não estou generalizando, né, Dalcira? Sim. Mas existe, inclusive até um proprietário de um comércio, que eu não vou citar o nome, que até foi de forma bem ríspida, assim, comigo, quando eu fui notificar ele, e ele meio que suriçou, assim, pra meio que me agredir, sabe? Então, assim, claro, eu não dei ênfase muito para isso, porque já virei as costas e saí, até porque não era só ele que estava sendo conversado, né? Conversei, tentei entrar em um acordo, acordar alguma coisa, mas não houve esse acordo. Então, eu peço para que, né, futuramente, no ano que vem, agora que está chegando próximo, e que sim, que a gestão, né, a secretaria competente, que faça essa fiscalização de loja em loja, que a gente possa fazer a atualização desse regulamento, né? Porque é de muita importância para nós, é de grande valia que seja feito rápido, né? De forma urgente. Nós, enquanto pessoa com deficiência, dentro do conselho da pessoa com deficiência, a gente vem cobrando, inclusive cobrando reuniões, né? Que haja participação do poder público, porque ultimamente, geralmente, tem sido sempre a participação da sociedade civil, das entidades da sociedade civil, que estão presentes nas reuniões. A gestão tem deixado de lado, pensando que, sei lá, não sei o que eles pensam, que não é importante,
Nós temos sim importância, nós temos bastante demandas, inclusive, para o município. Tá certo. Vamos aguardar que 2026 seja bem melhor para vocês e para a gente também, porque às vezes tem algumas calçadas que para caminhar fica até difícil. Sim, até para quem enxerga, né? Para quem não possui Exato. deficiência, digamos assim, fica complicado, fica muito difícil. E qualquer coisa, a questão também de protocolos, registro de protocolos, elas precisam ser feitas. Legalmente é só o que é válido, digamos assim. De boca não vale, para passar para o pessoal da Alcira, que todas as demandas das denúncias, reclamações que sejam feitas, seja por questões de educação, saúde, tem os canais de atendimento para ser feito o protocolo, até mesmo por uma ligação de saúde, 136, o Disque 100 no Disque de Direitos Humanos, e o 180 contra a violência à mulher, o CVV, o Centro de Valorização à Vida, que é 188. Então, esses canais aí, eles estão funcionando. E que, se for feita alguma questão de demanda, de denúncia, alguma coisa, que seja feito um protocolo. Porque Certo. o Conselho trabalha com um protocolo também, né? Não basta de boca. Tá certo. Claudinha, Obrigada. Ellen Feliz Araújo Natal. Teixeira, muito obrigada pela sua participação aqui. Da próxima vez eu te quero ao vivo aqui, certo? Ah, tá com a correria, de Tá função de certo. viagem. Grande abraço, feliz 2026 para todos nós. Para nós, gratidão, Delcina. Beijão. Feliz ano Beijão, novo. fica bem.